Tiago Varela. Agora na Rádio Brasil, entrevista. Converso agora com Gilberto Antônio da Silva, ele que é secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, e o assunto desse bate-papo é justamente a superlotação no sistema prisional paulista. Gilberto, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece o seu tempo para bater esse papo conosco, para falar desse problema, né? 68% das penitenciárias de São Paulo estão superlotadas, é isso mesmo? Qual que é a situação atual das unidades prisionais aqui do nosso estado? Bom, primeiramente a gente tem que saber separar as unidades, né? 68% das penitenciárias estão lotadas. O estado de São Paulo tem 95 penitenciárias, que é o preso que foi julgado, condenado e ele cumpre pena ali. Aí nós temos o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória, onde o cara fica ali aguardando até sair o julgamento dele, ele fica provisório ali, 1 ano até às vezes. Aí nós temos o CPP, que é o Centro de Progressão Penitenciário, o semiaberto, que é o cara que tem aquele regime da saidinha, que é mais brando. Aí o CPP é o que a gente tem a menor lotação, só tem 2 unidades com a capacidade, que é a nova capacidade, né, que agora o CNJ colocou que a unidade prisional, ela pode abrigar 137% da sua capacidade. Era 100%, agora não, agora pode até 137%. Então, mesmo sendo 137%, as unidades penitenciárias, temos 68% que está acima da capacidade de 137%. Dos 44 CDPs que a gente tem, 16 estão acima dos 144%. Aí, do semiaberto, que é o regime de progressão, temos 2. Essa é um dos nossos problemas, né? Hoje, o estado de São Paulo tem 3 problemas gravíssimos. Primeiro, a superlotação. Segundo, a falta de funcionário. Terceiro, o baixo salário. Ainda a gente continua com um dos piores salários do país. É crítica a nossa situação e a gente vem alertando o governo, alertando as imprensas, alertando as autoridades públicas para que providências sejam tomadas. Porque a gente estava com 2 concursos em aberto para reposição de funcionários, a EVP 2014 e a ASP Feminino 2017. E o governo simplesmente encerrou e não chamou com o tamanho déficit que a gente tem. Quando a gente fala em déficit de funcionário, o governo vem falar que tem tantos funcionários na unidades que trabalham. Mas se você for ver a prática mesmo, na realidade, a prática, um pavilhão habitacional onde está o preso, com 200 presos, tem um funcionário cuidando. Essa é a nossa realidade. Amarga e dura. Quer dizer, você está me dizendo que, vamos pensar na realidade das penitenciárias. A gente tem 68 penitenciárias superlotadas, né, de 95 a 65. Além disso, os funcionários do sistema prisional que trabalham nessas penitenciárias, o número está defasado. Tem funcionário de menos para preso de mais. E para complicar a situação, tem ainda o fator motivacional. O salário muito baixo desses funcionários. Uma situação muito preocupante até em termos de segurança pública mesmo, do cidadão do estado de São Paulo, né? Quer dizer, a gente imagina a condição para vocês do sistema prisional conseguirem trabalhar com tão pouca gente, com tanto preso e sem motivação nenhuma, né? Eu falo, não é somente na área da segurança que falta funcionário, porque a gente tem que entender que o cidadão que foi preso, o apenado, ele está em pena privativa de liberdade. Ele perdeu o direito de ir e vir, mas outros direitos ele continua tendo. Assistência jurídica, assistência escolar, assistência médica, e tudo isso é fornecido por quem? Pelos funcionários. Tem que ter médico, tem que ter dentista, tem que ter psicóloga, tem que ter assistente social, tem toda uma gama. Uma penitenciária, na verdade, você tem que imaginar uma cidade. Tem todos os direitos do preso que tem que ser preservado, ele tem que ser atendido. E quem presta esse serviço são os funcionários. E quando não tem funcionário, quem atende o preso? Não tem quem atende o preso. Aí ele se revolta, se rebela. Você pode ver que os nossos índices de agressão aumentaram muito. Por quê?
a maneira que o preso chega para pedir um atendimento médico é demorado, porque não tem funcionário, tem pouco efetivo, aí ele acaba se revoltando. O preso tem direito à progressão de regime, não tem um funcionário que faça a progressão de regime dele, que mande documentação para o juiz, que informe que ele trabalhou, que ele estudou, que ele tem direito à remissão. E isso acaba gerando o quê? Revolta. E o preso, como que ele se revolta? Agredindo, se amotinando. Isso que acontece hoje. Nós estamos informando o governo, informando as autoridades, juízes, promotores, secretário, para que não aconteça o que aconteceu em 2006. Todo mundo tem que lembrar o caos que foi 2006 com a mega rebelião, onde os presos todos se revoltaram sobre uma facção. E como a gente combate a facção? Com a polícia penal, com funcionários, com a quantidade certa, dando um tratamento certo, fazendo o que a lei manda. Mas hoje em São Paulo, nossa realidade está muito, muito além do que a lei manda. Um funcionário para tomar conta de 200 presos, em média, hoje, no estado. Essa é a nossa realidade. Agora, claro, vocês defendem, né, a contratação de mais funcionários, né, realização de mais concursos, uma melhora salarial. E em relação a essa superlotação das penitenciárias, construir mais penitenciárias, enfim, o que vocês defendem? Bom, a gente tem que ver o que aconteceu nos últimos anos. Nos últimos anos, com a pandemia, houve até uma diminuição na população carcerária. Chegamos a passar de 220 mil presos. Aí, com a pandemia, houve uma baixa. Aí deu até um certo alívio. Mas não houve reposição funcionário adequado. Por quê? Por N motivos vai diminuindo. O cara se aposenta, o cara exonera. São Paulo perdeu muito funcionário para outros estados que pagam melhor. Então, isso vai diminuindo os prestadores de serviço e ao passo que agora nós fizemos uma conta, uma média, que hoje o estado de São Paulo, entre os que saem do sistema prisional, são libertados, cumpriram a pena, dos que entram, hoje o estado de São Paulo tem um aumento de 4 mil presos por ano, em média. Ou seja, em 4 anos a gente vai voltar ao nosso recorde, que foi 220 mil presos, com a mesma capacidade. E falando em construção de unidades, nós estamos ainda com 2 unidades ainda prestes a ser entregues, Riversul e Santa Cruz da Conceição, que vão fornecer mais 1.500 vagas para o sistema prisional, mas não resolve muito o nosso problema. E precisamos de quê? Mais funcionário para trabalhar. E o governo vem fazendo manobras para atender as necessidades, mas a gente vê que não, é um tapa-buraco. Ele está transformando penitenciárias em semi-aberto, igual aconteceu na penitenciária de Oswaldo Cruz. Era penitenciária e agora virou um semi-aberto. Por quê? Se o preso foi beneficiado com o regime semi-aberto, a justiça determina um prazo, se não tiver vaga, ele vai para a rua, regime aberto. Então, para que isso não ocorra, está achatando mais as penitenciárias, diminuindo o número penitenciário e aumentando o número de CPP. Então, essas manobras não acaba surtindo muito efeito, porque vai chegar uma hora que não dá para diminuir tanta manobra desse jeito. Precisa de mais investimento. Precisa do governo agora, com a Polícia Penal aprovada, investir mais na polícia, treinar, qualificar e preparar. Porque com toda essa gama de problema que eu estou passando, nós continuamos a exercer um ótimo trabalho. Os funcionários que tocam plantão hoje numa penitenciária, com baixíssimo efetivo, conseguem dar conta do recado. Mas até quando? Essa é a pergunta que fica. Até quando a gente vai conseguir tocar? Gilberto, você sabe até melhor do que eu, já que você trabalha com isso, que o pensamento hoje de muitos políticos, se não da maioria esmagadora, é praticamente ignorar esse problema, né? Você pensar nessa questão, hoje no Brasil, infelizmente, não dá voto. E boa parte da própria opinião pública, né, das próprias pessoas também não se importam com isso, com a superlotação do sistema prisional, com a situação de trabalho dos funcionários do sistema prisional, com a situação dos próprios apenados. O que você tem a dizer sobre isso, né? Não só desse descaso da classe política como um todo, porque é algo que não dá voto, como desse pensamento de parte da opinião pública? Bom, a gente tem que lembrar a sociedade toda que o Brasil não existe pena perpétua. Então vai chegar uma hora que esse cidadão vai voltar para a rua. É isso que a gente tem que ver. O cara vai para a penitenciária, ele entra lá às vezes como um mero
ladrão de galinha, vamos falar assim, uma linguagem bem chula, simples, né, para a pessoa entender. Aí, como não há um número grande de policiais penais para fazer a segurança, para botar a ordem e a disciplina, a facção criminosa exerce um controle sobre ele. Vamos deixar bem claro, hoje no estado de São Paulo, o pessoal fala cadeias do PCC. Não, cadeias que o PCC manda nos presos, ele não manda nos funcionários, tá? Vamos deixar bem claro. Então, para combater isso, tem que ter mais investimento do governo na mão de obra, para trabalhar, para fiscalizar, para garantir a ordem pública, para garantir a segurança para a sociedade paulista poder dormir. Então, a gente faz um trabalho que é preventivo, corretivo. A gente impede que se instale caos, porque se repetir novamente o que aconteceu em 2006, todo mundo ficar trancado enquanto o crime sai à rua? Não. Então, a gente tem que entender que nós não estamos pedindo benefício para o preso, nós não estamos pedindo regalia para o preso, nós estamos pedindo que se cumpra a lei, que determina a lei. A capacidade daquela unidade é para 760 presos, tem que ser 760 presos. Para nós é um absurdo o Conselho Nacional de Justiça admitir uma lotação de 136%. Ou seja, normalizou uma coisa que é absurdo. Uhum. Agora, quando o preso vai para a penitenciária, ele sofre influências de outros marginais. O poder do Estado ali é mínimo, é fraco, poucos policiais para fazer a ordem e a segurança. Como que ele vai sair? Isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar lá na frente. O cara entra como um ladrãozinho e sai como um mega traficante? É isso que a gente tem que pensar. Como que esse cara vai voltar para a sociedade? Ele vai se regenerar? Ele vai se capacitar para o mercado de trabalho? Ele vai estudar? É isso que a gente tem que ver, dar condições da pessoa se regenerar e voltar para a sociedade. E é isso que a gente luta e briga todo dia. Condições de trabalho, condições de cumprimento da pena para o preso. A gente não pede benefício, a gente pede segurança para a sociedade paulista. E nós, com a quantidade, com esse déficit enorme de ASP, faltando aí 33%, faltando 27% de EVP, a EVP é quem faz a escolta na rua. Né? Agora vai ser as duas categorias vão ser unificadas em uma só, mas para que isso ocorra, o governo tem que investir. E coisas que a gente está cobrando desde o governador Tarcísio, desde que ele chegou, fizemos uma carta aberta informando da realidade amarga, dura, e tem que ser feito, tem que ser mobilizado, porque nós não podemos deixar o caos ser instalado. Ô Gilberto, você está falando de cobrar, né, o governador do estado, cobrar o poder executivo, que é justamente quem tem poder sobre isso. Mas e o legislativo? Qual que é o papel dos deputados? Você percebe boa vontade também dos deputados em relação a isso, dos deputados estaduais? Ou a Assembleia Legislativa também faz de conta que esse problema não existe? Bom, a questão da Assembleia Legislativa, a gente pede mais fiscalização dos deputados, né? Os deputados têm que ir na penitenciária para constatar o fato, porque a gente fala uma coisa, a pessoa ir lá e ver, e quem tem o poder de fiscalizar? Os deputados. Os deputados têm autonomia e o direito legal de entrar e ver se está sendo cumprida a lei, se está tendo regalia, se está tendo excesso. E eles têm que ir na penitenciária e ver a situação de trabalho do servidor e tem que ver a situação do apenado, se está sendo cumprida. Então, eu acredito que a lei de execução penal, quem mexe é o governo federal, né? É o Congresso Federal, é nível federal. Mas os deputados estaduais, eles têm o poder de fiscalizar e cobrar o governador, porque nós temos um déficit enorme de falta de vagas e um déficit enorme de falta de trabalhadores. Uma hora, nós não vai poder jogar mais a sujeira embaixo do tapete, uma hora vai vir acima. E o que vai acontecer? Nós vamos esperar o caos se instalar para tomar providência? Por isso que a gente constantemente está na LESP informando os deputados, somos bem atendidos, tanto pela esquerda quanto pela direita. Dessa parte nós não podemos cobrar, mas não está fluindo. Resultado não está chegando. Nós conversamos com os deputados não nos atendem. Eu posso citar vários nomes aqui de deputados da direita, da esquerda, mas na prática, o que aconteceu de melhor? O que aconteceu? A Polícia Penal foi aprovada em 2019. Olha, nós já estamos em 2024. Olha quanto tempo o Estado de São Paulo demorou para regulamentar a lei. E agora o Estado de São Paulo tem que capacitar, treinar os agentes penitenciários, a EVP, para ser um braço do Estado forte, mais forte ainda, para combater o crime organizado.
porque, querendo ou não, o PCC nasceu em São Paulo e espalhou para o Brasil todo, e hoje é um problema praticamente mundial. Ele não está mais só no estado de São Paulo, né? Está no país. Gilberto Antônio da Silva, secretário-geral do Sindicato dos Funcionários do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo. Quero agradecer demais sua participação aqui, sua entrevista no nosso jornal, no Brasil Agora. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço, estamos à disposição para esclarecimento de dúvidas. Pode contar com a gente. 11h34.